Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao G3 Chat. E esse vai ser um vídeo para poder falar um pouco sobre o produto, tá? Vou fazer um resumo aqui para vocês, só para vocês entenderem. Mas assim que você loga, você já vem para essa tela. Se você já tem a conta conectada, você já vai ver alguns resultados aqui, que são os relatórios, e você consegue personalizar esse painel. Tem diversas opções aqui que você pode colocar. Você pode desmarcar, não quero essa opção, então ele vai sumir aí para você. Então tem muita coisa aqui que você pode fazer, tá? A parte de atendimentos, que é onde mais você vai estar aqui você vai acompanhar suas conversas, tá? Então vou abrir essa conversa aqui, você clica nela aqui para atender, se ela estiver no campo de pendente, né? Então você tem a opção de atender, a opção de ver. E aí na parte que você já está falando, só você clicar aqui, você vai ver todas as conversas. E aí você tem algumas opções aqui em cima, como agendar mensagem, retornar ticket, marcar como resolvido, transferir esse atendimento para um outro usuário, questão do chatbot, a opção do canal que você está falando, e você reabrir a chamada, fazer uma chamada pelo VoIP, compartilhar esse ticket e fazer uma busca na conversa. Fora essas opções acima, você tem aqui as opções do lado, que você tem as informações do cliente. Então, clicando em editar aqui, você tem diversas opções que você pode cadastrar aqui e salvar do jeito que você achar melhor, tá? Tem opções de adicionar funil, opções de marcar como lido, como não, enviar protocolo, avaliação, registro de notas, baixar conversa com PDF, a questão do ativar o GPT aqui, você pode adicionar ele um Kanban para poder saber onde está o tipo de atendimento que você está fazendo, qual status que ele está, né? A demanda, você consegue adicionar valor, bloquear o contato, se é um cliente aí que não faz sentido para vocês, bloquear o chatbot. Essa aqui é a parte quando você tem aí um chatbot ativo para atendimento. Você pode criar uma etiqueta, você pode adicionar esse cliente à sua carteira. Vamos supor que é um cliente seu, só você quer atender ele, então você pode adicionar a sua carteira aqui e ele só vai chegar para você. E aí a questão também, geralmente você tem um chatbot ativado que direciona para algum setor. Se você não quer mais que esse chatbot vá para esse cliente, só você adicionar essa opção, tá? Aqui você consegue ver as mensagens agendadas e aqui é a questão dos contatos. Aqui você tem os menus pendentes, né? Resolvidos, tudo mais. Você tem o filtro, aqui você tem a opção de digitar aqui para poder filtrar. Você tem mais opções de filtro aqui, selecionar o setor comercial, selecionar qual conexão que você quer filtrar. Aqui a gente tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem o e-mail, o usuário, etiquetas e por aí mais. Vai ser só selecionar todos aqui e você clica aqui e já consegue visualizar. A opção dos contatos você consegue ver aqui, você consegue carregar mais atendimento se tiver muito atendimento aqui, inverter a ordem. Aqui você consegue iniciar uma chamada de áudio, aqui você consegue iniciar uma conversa avulsa, onde você coloca o canal que você deseja, coloca o número dele aqui, colocando o código de país e DDD, e você já consegue enviar uma mensagem para ele ou para ela e convidar aí. Aqui você consegue criar uma tarefa também, colocando os dados, isso aqui, nome, descrição, data dessa tarefa, quem é o responsável por essa tarefa, vai ter recorrência dessa tarefa, qual o status, a prioridade dessa tarefa e os comentários se assim você desejar. Aqui você também tem um chat interno que você pode falar aí com usuários individuais, ou você pode criar aí um chat para a equipe. Então, quero falar com a minha equipe de vendas. Você cria aí um cadastro das equipes, seleciona os usuários, aí você vai conseguir ver aqui quais equipes tem aqui para você poder falar. Da parte de funil, você consegue adicionar funis aqui na parte de Kanban, consegue visualizar na verdade os funis aí nessa parte. Os Kanban, se você tiver lá, adicionei esse aqui na proposta enviada, você pode criar vários aqui. Os funis, você pode criar vários também funis aqui, para poder adicionar as etapas, calendário para exibir aqui a questão dos funis. E a parte de ação é que você pode criar pode criar um novo fluxo aqui também dessa parte do funil, bem completinho.
não vou falar muito, que é mais um resumo mesmo. Parte do Kanban que a gente já visualizou lá. E a gente tem aqui a visualização por Kanban e etiquetas. Como eu não tenho nada cadastrado, não vai exibir aqui para mim. Questão do disparo em massa, o sistema ele dá essa opção, só tem que tomar cuidado aí para não tomar um ban. Então, cuidados necessários aí, que o número já tem um tempo já de uso no celular, não enviar mensagens com pouco tempo de espaço, e aí você tem essa opção aqui. Para quem utiliza a Baileys, você geralmente vem nessa opção, que é a maioria dos nossos clientes, seleciona o seu WhatsApp, coloca uma média aí de 30 a 60 segundos aqui, que é um intervalo que vai enviar uma mensagem para outra, que você consegue colocar as variáveis para poder enviar a mensagem para o cliente. Então, só dando um exemplo aqui, você coloca o número da pessoa que você deseja enviar, vírgula, e a primeira variável. Geralmente a maioria das pessoas só colocam uma variável, que é geralmente o nome. E aí vamos incluir um texto. Quando você for incluir um texto, você pode pegar exatamente isso aqui, ó. Olá, e aí variável 1, o que é a variável 1? Um nome, então vai ser olá Lennon, eu posso colocar aqui, tudo bom? E aí você cria a mensagem que você deseja. Se caso você quiser incluir algum arquivo, você pode escolher o ficheiro e mandar. Se você quiser enviar um áudio, você seleciona aqui áudio gravado, como se tivesse sido gravado na hora, se você assim for a intenção, né? E você escolhe o áudio por aqui e clica em enviar, e ele vai fazer o envio. Eu quero enviar para mais pessoas, né? Que aqui só tá um. É só você duplicar essa informação. Quanto mais você quiser, você só altera os telefones, os nomes aqui do lado, e ele vai enviar para cada um. Você pode fazer essa mesma questão aqui pelo CSV. Então você vai, como se tivesse uma planilha, você vai colocar o número primeiro, e aí você não precisa colocar o vírgula, né? Você só coloca o nome do lado. Você pode criar isso, geralmente a gente cria pelo Google Forms. Pelo Google Planilhas, né? Você já consegue exportar como CSV e depois só importa aqui. Então, se você tiver alguma lista que você vai querer sempre enviar, você pode já selecionar, deixar essa lista salva, selecionar por aqui, ele já importa tudo para cá. Parte de tarefas, todas as tarefas que você criar lá, ele vai aparecer aqui para você. Questão das campanhas é semelhante ao disparo em massa. A diferença é que você tem uma diversificação de mensagens, de 3 mensagens. Então vai ser as mesmas mensagens com palavras diferentes. Qual que é a intenção disso aqui? Para ele diversificar a mensagem e evitar o bloqueio do WhatsApp. Então, olá Lennon, tudo bom? Só um exemplo. Tudo bom, Lennon? E aí você pode diversificar a mesma mensagem. A intenção é de você escrever a mesma mensagem, só que ele vai enviar para os clientes intercalando aqui entre as 3 mensagens. Questão dos grupos do WhatsApp. Você consegue fazer diversas funcionalidades aqui. Os canais aqui é o mais importante, onde você consegue adicionar um novo canal, seja WhatsApp, Telegram, e-mail e por aí vai. Então, só dando exemplo aqui do WhatsApp, a opção que geralmente a gente seleciona é o Baileys. Você coloca para parear o código, você coloca um número aqui, vamos colocar um número fictício. Vou colocar um nome aqui. E se você quiser habilitar a importação de mensagem, você seleciona aqui e seleciona a data aqui de início e a data de fim aqui. Como eu não quero, vou deixar essa opção aqui. Se tiver a intenção de conectar o GPT nessa parte aqui, você pode colocar os dados aqui. Se você tiver uma intenção de colocar uma mensagem de despedida sempre que finaliza um ticket, você pode colocar a mensagem aqui. Aí tem diversas funções que você pode habilitar. Uma das que eu mais gosto aqui em questão disso é enviar a mensagem automática para aniversariante. Então sempre quando você fala com algum cliente e salva a data de aniversário dele, a mensagem que você escrever aqui vai para ele no dia do aniversário dele. Então é bem bacana isso. Fora outras funções que tem aqui que você pode adicionar posteriormente. Você clicou em salvar, ele vai criar a caixinha para você. Você espera um pouquinho que ele vai dar a opção de você fazer o escaneamento do QR Code. Aí é só escanear,
e ele faz a conexão automática. Painel de atendimentos, a gente tem alguns dados aqui quando você tem atendimentos, relatórios, você tem vários tipos de relatórios aqui. Aqui que você cadastra os seus usuários, então você vê os usuários que estão online ou não, adicionar um novo, você coloca o nome do usuário, o e-mail, a senha e o tipo de perfil. A maioria geralmente é o usuário, se você tiver alguém que você queira colocar como supervisor ou administrador, você coloca aqui. Eu não quero deixar que esse usuário faça ligação por WhatsApp, então você clica nessa opção. E aqui você tem as opções que você pode deixar ativo ou não para esse usuário. E aqui também, se esse usuário em específico tiver um horário de atendimento, você pode colocar aqui e aí clica em salvar. Aqui é onde a gente cria as filas de atendimentos, que seriam os setores. Então, setor comercial, setor financeiro, suporte. Se você tiver mais algum, é só colocar aqui e clicar em salvar. A parte das equipes, a gente tem aqui equipe de suporte. Aqui é onde você coloca para poder falar com o seu time. Então, aqui você cria uma equipe e você consegue falar com o chat deles aqui no geral. Mensagens rápidas é como se fosse a mensagem rápida do WhatsApp Business. Diferente é que você consegue adicionar um arquivo para poder enviar junto com essa mensagem rápida. Tá, só dando um exemplo aqui. Salvar. Então sempre quando eu for uma conversa e digitar lá a mensagem rápida, eu consigo enviar esse Pix aqui, ó. Já puxa para mim. Chatbot aqui é a cereja do bolo, onde você consegue criar os fluxos de atendimento do seu G3 Chat, tá? E aí você consegue usar ele de duas formas. Primeiro para um primeiro atendimento e segundo para uma campanha. Então vamos supor que você está fazendo uma campanha no Facebook, no Google Ads ou em outros, e você quer direcionar o cliente para o WhatsApp e falar para ele: se você quer saber mais, digite a palavra tal, saber mais. Então a gente consegue configurar isso e sempre quando ele digitar saber mais, ele vai iniciar um fluxo de atendimento, tá? Então vamos abrir um aqui de exemplo só para vocês verem. Aqui, abrir fluxo. Então aqui eu tenho um fluxo de atendimento. Então ele sempre começa aqui no início, vem para as boas-vindas aqui, e você pode colocar as informações que você achar necessárias. Você tem diversas opções aqui. Então você tem a opção de enviar mensagem, enviar um arquivo, adicionar Typebot, que tem integrações com outros programas, adicionar o GPT, adicionar delay, tag e por aí vai. Você pode depois ver todas essas funcionalidades aqui. E aí aqui eu coloquei, né? Olá, coloquei a variável, o nome, boa tarde, tudo bom, seja bem-vindo ao G3 Chat, e dei a opção de ele escolher uma dessas três aqui. E aí eu criei as condições desse atendimento. Então se ele digitar coloquei aqui, ó, resposta contém saber mais, eu quero saber mais, ele é direcionado para a etapa comercial. Essa etapa eu criei por aqui. Então sempre que eu crio uma, que ela vai vir para cá e eu adiciono. Eu condiciono ela depois para cá, que foi o que eu fiz para o comercial. Então eu condicionei ela à opção comercial. Se eu apagar daqui, ela vai tirar a setinha e vai descondicionar. Então vamos deixar lá em comercial. E assim você pode fazer nas outras também. Então em comercial, se eu vi interações, eu já tenho um pouquinho mais. Eu mandei um áudio, eu integrei com um chat GPT, criei um prompt aqui para ele responder as dúvidas dos clientes. Então aqui, quando o cliente digita na opção comercial e ele quer saber mais sobre o produto, eu tenho um prompt aqui com as informações e o próprio GPT vai responder para o cliente. Caso ele não deseje mais falar com o GPT, ele pode digitar a palavra falar com o atendente, ele vai ser direcionado aí para um usuário. E assim sucessivamente. Na parte de suporte, ele já direciona aí para o atendente, e o financeiro a mesma coisa. Seguindo, a gente tem a parte de agendamentos, que aqui exibe as mensagens agendadas, os aniversariantes cadastrados, aparece o nome e a data. Aqui aparecem as tags fechadas, o cadastro das etiquetas, o cadastro das notas. Aqui é a questão das ligações, log de ligações, protocolos, todos os atendimentos você consegue ver, você consegue ir para essa conversa, você consegue editar as avaliações que você recebeu, se você tiver as avaliações,
Aqui você consegue configurar o horário de atendimento. Vamos supor que passou de tal horário, eu não quero receber mais ninguém, não quero que ninguém fale comigo. Então você configura aqui, deixa a mensagem específica para ele aqui, então ele vai saber que das 9 às 6 é o horário de atendimento. Passou disso, ele envia uma mensagem falando que não está disponível. Questão de API, a gente tem integração aí com diversos tipos de sistema. E a gente tem aí configurações com diversos tipos de boot, diversos tipos de sistema, meta, webhooks, Google Calendário, entre outros aí, que você pode utilizar no seu dia a dia, fora as outras opções aqui que a gente tem também nas configurações gerais. E a cereja do bolo aqui também, você tem a opção do tema, que você pode utilizar ele no Dark ou no Light. Então você vê qual faz mais, agrada mais seus olhos e você pode utilizar. Tá? Praticamente é isso. Você tem algumas opções aqui que são as mesmas opções que tem dentro do atendimento. A sua página de perfil, se você tiver com o sistema por alguma forma aí travando alguma coisa, você pode reiniciar. Mas isso aqui praticamente a gente nunca utilizou, mas a gente sempre deixa aqui exposto para o nosso cliente. E se caso você tiver mais alguma dúvida, você pode chamar a gente no nosso suporte do WhatsApp.